confundir um pouco, porque a gente mistura o movimento primário, o maior, o vermelho, com o secundário, que é aquele negócio de ter um movimento dentro do outro. Eu vou montar o movimento secundário a partir de uma perna da vermelha. Então aqui, ó. Vou marcar mais ou menos a olho, tá? Aqui. Esse é o movimento secundário. Nós vamos pôr em azul. Sempre, sempre, sempre você tem que marcar dentro de uma perna. Não vai misturar tudo. Mesma coisa, ó. Aqui houve o rompimento. E aqui também houve o rompimento. Vamos pegar aqui, ó. Na hora que esse movimento azul desceu e veio no 50% mais ou menos, que foi um fundo rompido, coincidiu com o fundo rompido, ele vai cair. Quando ele cai, ele tem que romper o fundo. Ele tem que romper o fundo. Ele rompeu o fundo. Rompendo o fundo, a partir de agora que ele rompeu o fundo, os 50% dessa perna aqui é mais ou menos no fundo rompido. Olha aqui. A partir do momento que ele veio no 50%, ele tem que romper o fundo de novo. E ele rompeu o fundo de novo. Tá aqui. Ele rompeu o fundo de novo. A partir de agora, o preço tem que voltar nos 50%. Ele passou dos 50%. Aqui está o X do negócio. Se ele passou dos 50%, significa que esse fundo rompido aqui pode ser uma falha. E se ele falhou, se ele passou dos 50% e está demonstrando que falhou o fundo, o que nós vimos aqui no vermelho? É a mesma coisa aqui, ó. Ele vai ter que buscar o topo de novo. Se ele parar no 50% e continuar descendo, beleza, você vai ter outro rompimento de fundo. Mas ele passou dos 50%, aí você tem que ficar esperto. Se passou dos 50%, existe uma grande chance dele buscar o topo. Lembra que eu falei que é o que ele vai fazer aqui? Então é como se fosse uma falha aqui de novo. E ele foi lá mesmo, buscar ó, o topo. Não passando do topo, ele tem que buscar fundo. Eu vou tirar aqui só para não confundir, que é uma região. Vou deixar esse fundo aqui, ó. Então quer dizer, ele tem que descer aqui de novo. Já demonstrando essa falha aqui e essa falha aqui, e aqui também parece ser um rompimento, porque você não sabe se é uma falha, se é um rompimento. Ele rompeu um pouquinho, devolveu. É uma falha ou um rompimento? Então você fica esperto, porque como ele testou o topo, ele pode começar a querer reverter o movimento. Que foi o que ele fez. A partir de agora, voltando nos 50% dessa alta, e não caiu, ele tem que romper o topo. Ele rompeu. Se ele rompeu o topo, perfeito. Qual que era o próximo topo aqui que ele tinha que romper ou testar? Agora ele não rompeu mais. Aconteceu que uma falha. A mesma coisa que aconteceu aqui. Como o movimento é menor, tem que ficar esperto que ele rompe um topo e tem o outro. Então, por exemplo, o que ele fez aqui? Ó? Imagine que esse topo aqui rompido é essa linha vermelha. Qual que é o próximo topo que ele vai testar? Você concorda que é essa daqui? Foi o que ele fez no azul. Ele rompeu esse topo aqui e veio testar o outro. Então quer dizer, rompendo aqui, beleza, tá certo. A obrigação dele é romper. Então ele vai buscar o próximo topo. Não rompendo o topo aqui, qual que é a obrigação se ele não romper o topo? Ele tem que, por obrigação, vir romper o fundo. Esse fundo aqui. Ele tem que vir aqui romper o fundo. Então olha só, a gente tem dois movimentos. O azul falhou o topo, tem que vir romper o fundo. Ao mesmo tempo, você está no 50% do vermelho.
Vou até desenhar para você ver. Então o vermelho tem que vir romper fundo. Você tem dois movimentos coincidindo. Você tem um vermelho que chegou nos 50% e tem que vir romper o fundo. E você tem um azul que chegou num topo, falhou, e você tem que vir romper o fundo, que é aqui, fundo do azul, né? Por isso, porque cada um tá de uma cor, pra você não misturar. Falhou o fundo o topo do azul, vai buscar o fundo do azul. Tá no 50% do vermelho, vai buscar o fundo do vermelho. O que o preço fez aqui, ó? Do azul no azul. Falhou, falhou, desceu, desceu, desceu. Você não tinha o topo aqui? Aliás, você não tinha o fundo aqui? O que ele tinha que fazer? Romper e vir no vermelho, concorda? Você ia juntar dois movimentos. Falhou, não falhou de novo? Cara, se falhou de novo, onde que ele tem que ir? O azul, não mistura os movimentos, o azul. Se falhou de novo, ele tem que ir no topo de novo, pô. Olha lá. Não foi no topo? E se ele não passar do topo? O que ele tem que fazer? Não tem que romper o fundo de novo? O fundo não tá aqui? Beleza. O que ele fez aqui? Vou até desenhar de azul. Rompeu o fundo. Beleza. Então quer dizer, o movimento azul está em queda. E até onde que é a queda do movimento azul? Vamos voltar aqui, ó. Quando o movimento azul rompeu o topo, até onde a gente buscou o topo dele? Até o próximo topo. Se o movimento azul rompeu o fundo, até onde a gente vai buscar o movimento dele? No próximo fundo. Que o próximo fundo vai coincidir de ser um movimento vermelho. Agora que ele não rompeu o fundo, olha aqui, não rompeu o fundo do vermelho. Desculpa, ele não rompeu o fundo do vermelho. Por que ele vai subir até aqui? Por causa das marcações. Quando ele não rompeu o fundo, o topo do azul, ele também não desceu até as marcações? Você está conseguindo entender que tem um movimento dentro do outro, por isso confunde? Até a explicação ficou um pouco confusa. Resumindo, o que você tem que entender? Pega os movimentos por cor e analisa. Não rompeu o topo, vai vir até o fundo do azul. Não rompeu o fundo do azul, vai vir até o topo do azul. Não rompeu o topo do azul, vai vir até o fundo do azul. Quando ele passar um topo ou fundo, aí você procura outro movimento maior. Opa, rompeu aqui o fundo do azul. Beleza, vou para o movimento vermelho. Sacou? Então ele vai vir até o fundo do vermelho. Não rompeu o fundo do vermelho. Vou até onde? Se eu estou no vermelho, eu vou até o topo do vermelho. Aí você vai fazer o quê? Vamos para o vídeo 3 agora.